Aproveite a Selic em 15% ao ano para dobrar o seu patrimônio. Quer saber como? Me acompanhe com muita atenção até o fim desse vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Eduardo. Aqui nós conversamos muito sobre economia, finanças, investimentos, entre outros assuntos. Desde já peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhum novo conteúdo. Bem, deixando claro primeiramente que esse vídeo não se trata de nenhuma recomendação de investimento e também não é clickbait. Sim, se bem aproveitada, essa oportunidade da Selic a 15% ao ano pode dobrar o seu patrimônio em poucos anos. Para quem ainda não sabe, a taxa Selic ela é a taxa básica de juros do país, que é definida pelo Comitê de Política Monetária, Copom, pertencente ao Banco Central do Brasil. E na última reunião do Copom, foi decidido pelo aumento em 0,25 ponto percentual da taxa Selic, passando ela de 14,75% para 15% ao ano. Ora, e como isso pode ser uma oportunidade, Eduardo? Na verdade, o que muitas pessoas dizem é que quando a renda fixa está bombando, é hora de entrar na bolsa. Sim, isso também é uma verdade, né? Quando geralmente a taxa Selic se encontra muito alta, as pessoas fogem da renda variável e rumam à renda fixa. E é justamente com essa saída em manada da renda variável que surgem muitas boas oportunidades de ações de fundos imobiliários. Isso acontece. Todavia, a renda fixa se mostra uma oportunidade única. A taxa Selic em 15% ao ano é o maior patamar desde julho de 2006. Ou seja, é o maior patamar em quase 2 décadas, 20 anos. Como isso pode ser bem aproveitado por você? Ora, hoje não é qualquer investimento, até em renda variável, que consegue te dar uma rentabilidade anual de 15%. Claro, falo aqui de uma rentabilidade bruta, mas de todo modo segue sendo um rendimento considerável, muito atrativo. Ora, para se ter uma ideia, se hoje você pegar um capital de R$10.000 e aplicar no rendimento de 15% ao ano, você consegue dobrar o seu patrimônio, saindo de 10.000 para R$20.113,57 em apenas 5 anos. Ou seja, mais uma vez eu repito, é um rendimento muito considerável, muito atrativo. Ainda mais quando consideramos o que eu falei anteriormente, que esse é o maior patamar da taxa em quase 2 décadas. Ou seja, não é sempre aqui no Brasil, nos últimos anos, que nós observamos uma taxa Selic tão elevada. Ou seja, isso pode ser uma oportunidade única, rara e que não irá se repetir novamente em alguns anos. Existe essa possibilidade. Assim como também existe a possibilidade que nas próximas reuniões a Selic aumente. Mas o que se espera, o que o mercado já espera para as próximas reuniões é pela manutenção da taxa. A taxa Selic ela é o principal instrumento utilizado pelo Copom, pelo Banco Central, para controlar a inflação. E claro, a decisão de manter, de aumentar, de diminuir leva em conta diversos fatores econômicos, fiscais, mas o foco é o IPCA, é a inflação. Novamente repetindo, o que se espera é que a taxa seja ao menos mantida na próxima reunião. E isso pode sinalizar, caso os indicadores econômicos e fiscais do Brasil não piorem, que esse ciclo de alta da taxa Selic esteja chegando ao fim, ou seja, nós já estejamos próximos do teto, ou já no teto da taxa Selic desse ciclo de alta atual. E caso isso se confirme, é aí que surge uma oportunidade ainda melhor de fazer ainda mais dinheiro com a Selic a 15%. Que se chama marcação a mercado. O que é que seria a marcação a mercado? Seria o ajuste diário dos preços dos títulos prefixados e dos títulos IPCA+. Quando você adquire um título prefixado a uma taxa, por exemplo, de 10% ao ano, se você mantiver esse título do começo ao fim do prazo contratado, você terá essa rentabilidade garantida. Mas caso você deseje se desfazer desse título antes do vencimento, antes do prazo combinado, então você poderá ter um ganho ou uma perda de capital. De modo resumido e bem objetivo, como funciona a marcação a mercado? Ora, se eu compro um título, por exemplo, a uma taxa de 10% ao ano,
e aí a taxa Selic sobe para 12%, então o meu título ele ficou menos atrativo. Como a taxa Selic subiu, como a taxa aumentou, o valor do meu título cai, ele se torna menos atrativo. E o contrário também ocorre. Se eu, por exemplo, compro uma taxa a um valor de 13% e a taxa Selic cai para 10% ao ano, então o valor do meu título sobe. Por quê? Porque o meu título eu comprei a 13% e agora a taxa caiu para 10%. O meu título ficou mais atrativo. Porque se eu comprei um título a 13% e a taxa Selic caiu para 10%, então esse novo título ele tem um percentual, uma rentabilidade menor, ele é menos atrativo. Portanto, o valor do título aumenta. Uma coisa é a rentabilidade, outra coisa é o valor do título. Então é isso. Quando a taxa sobe, o valor do título cai. Quando a taxa cai, o valor do título sobe. E é aí que está a oportunidade de comprar títulos com a taxa Selic a 15% ao ano. Se realmente 15% for o teto ou estiver próximo do teto desse ciclo de alta, então significa que provavelmente daqui a alguns meses a taxa Selic vai começar a cair. E se essa taxa Selic cair de 15% para, por exemplo, 10%, então quem comprou títulos com a taxa Selic a 15% vai ter um ganho de capital muito mais significativo e vai poder vender esse título antes do vencimento com um lucro ainda maior. Por quê? Como a taxa Selic tende a cair, então o valor do título dessa pessoa vai subir ainda mais. Então essa é a oportunidade de ouro para quem hoje tem capital disponível. A taxa Selic a 15% ao ano pode dobrar o seu patrimônio em cerca de 5 ou 6 anos. E caso esses 15% seja o teto desse ciclo de alta, você pode também aproveitar para comprar, quem sabe daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, lucrar com a marcação a mercado, tendo um ganho de capital ainda mais significativo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e visto que, de fato, nós temos uma oportunidade muito valiosa em mãos, à nossa disposição, porque não é sempre que nós temos uma taxa Selic tão elevada e um rendimento tão significativo, deixando claro que esse é um investimento muito seguro, porque você está emprestando dinheiro para o governo, para um dos devedores mais seguros, ou seja, o risco de inadimplência é quase que zero. Enquanto muitos investimentos em renda variável às vezes não conseguem entregar essa rentabilidade no ano e às vezes associado a um risco muito maior, hoje você pode emprestar dinheiro para o governo, ter uma rentabilidade muito significativa e com um risco baixíssimo. Então, pessoal, é isso. Peço novamente que curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e compartilhe esse conteúdo. É isso e até a próxima.